Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Moser, sou músico, produtor e gestor cultural e hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Amparo. Sou um homem branco, cabelo curto, barba, estou vestindo uma camisa azul marinho, apoiado numa mesa de madeira. Ao meu lado direito tem uma planta e ao meu lado esquerdo um tablet preto. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de incentivos fiscais, o que é isso, como funciona e como a cultura está dentro desse meio, tá bom? Vamos lá? Bom, primeiramente, eu quero começar dizendo que esse vídeo não é uma apologia nem uma defesa a esse formato, tá? Ele é uma questão de esclarecimento e até uma certa investigação de como funciona, tá? Do que se trata esses incentivos fiscais, de onde ele veio, qual é esse contexto e como a cultura acontece dentro desse contexto dos incentivos, tá bom? Tampouco esse vídeo é uma crítica também, tá? Ao formato de incentivo fiscal dentro da cultura. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Bom, o que são incentivos fiscais? Incentivos fiscais, como o próprio nome diz, é uma forma do governo dar incentivo ao desenvolvimento ou crescimento de determinadas áreas, sejam elas econômicas ou até sociais, da sociedade brasileira, através do fisco, ou seja, dos impostos. Então, a redução, abatimentos ou às vezes até anula-se certos impostos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, para que se incentive o crescimento de determinado setor. Então, quando o governo ele identifica um setor que ele quer, através de política pública, desenvolver, que esse setor cresça, ele diminui os impostos daquele setor para que o setor possa crescer, tá? Um bom exemplo de leis de incentivos fiscais é a Lei do Bem, que ela é uma lei que foca na pesquisa e no desenvolvimento. Então, empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos seus produtos, da sua área, recebem um abatimento no imposto de renda. Assim, o governo ele consegue incentivar que essas empresas desenvolvam novas tecnologias, novas soluções dentro das suas áreas, tá? Bom, mas onde vêm esses incentivos fiscais, tá? Ele é um formato muito neoliberal, ou seja, dentro dessa lógica do neoliberalismo, tá? Que iniciou ali muito forte ali a partir dos anos 90, onde o governo ele tem pouca participação no mercado, de uma forma geral, tá? Pouca ou quase nula, tá? E é uma forma do governo dar estímulos a desenvolvimento econômico, né? Sem realmente fazer muita regulamentação ou criar muitas regras, tá bom? A área social também entrou nessa lógica, tá? Das leis de incentivo. E foram criadas diversas leis para desenvolver essas áreas que são importantes para a sociedade brasileira. Eu vou falar aqui as principais leis de incentivo a nível federal, tá? Para a gente ter uma noção melhor do que eu estou falando. Então, a primeira é a cultura, tá? A primeira lei de incentivo federal nessas áreas mais sociais foi a da cultura, que é a conhecida Lei Rouanet, tá? Ela nasce lá em 1991, dentro dessa lógica neoliberal, né? Onde o governo entende que o mercado não deve ser regulamentado, então deve-se deixar o mercado crescer e se desenvolver. Então a Lei Rouanet nasce nessa lógica, tá? Depois a gente tem a Lei do Audiovisual, em 1993, também com a mesma lógica, tá? Depois temos a Lei do Esporte, Lei Federal do Esporte, a Lei do Fundo da Criança e do Adolescente, a Lei do Idoso, a Lei do PRONON e do PRONAS. O PRONON são áreas da saúde, tá? O PRONON é na área da oncologia e o PRONAS na área da acessibilidade, pessoas com deficiência. Todas essas leis, elas funcionam nessa lógica de projetos nessas áreas, inscritos nessa lei, que podem buscar patrocínios em empresas privadas, através de abatimento do imposto dessas empresas. Então, através de um incentivo fiscal às empresas, o governo incentiva a área privada, as empresas, né, o setor privado, a investir nessas áreas, cultura, esporte, social e saúde, tá?
Então, essas são as leis de incentivo e elas funcionam assim. Bom, agora vamos falar da cultura, tá? A cultura dentro dessa lógica de incentivos fiscais, o que acontece? Ela é representada através da Lei Rouanet, né? E a gente vê muitas críticas, não só por conta de ignorância de como a lei funciona, mas por conta desse próprio funcionamento de lei de incentivo. Aqui é importante, e acho que é o ponto alto do vídeo, é a gente deixar muito claro o seguinte: a Lei Rouanet, ela nasce nesse contexto neoliberal, nesse contexto mercadológico, tá? Nesse contexto ultraeconômico, que o governo deve ter pouca participação. Então, a própria Lei Rouanet, ela é desenhada para o desenvolvimento econômico da cultura. Essa é a peça-chave dessa lei. Ela não é desenhada originalmente para o desenvolvimento social. Ela não foi desenvolvida para atingir o pequeno artista. Não, ela é voltada para a grande indústria cultural. Ela é voltada para o desenvolvimento dessa indústria. Ela é voltada para o desenvolvimento das grandes produções e grandes produtoras. Então ela é uma lei de incentivo à cultura, mas ela é uma lei de incentivo à economia da cultura. Isso é muito importante. Ela nasceu nesse contexto e ela é desenhada dessa forma. Então, hoje, esse formato é criticado e é muito válido essa crítica, porém, a minha crítica aqui não é exatamente sobre isso nesse vídeo. E sim, é entender o seguinte: por que quando a gente fala de economia da cultura, desenvolvimento da economia da cultura, ela é muito criticada? E quando a gente tem essa mesma lógica de desenvolvimento econômico através de leis de incentivo em outras áreas, não tem esse tipo de crítica. Que tipo de crítica que eu estou falando? A Lei Rouanet é uma lei de esquerda. A Lei Rouanet é uma lei de artista pegar dinheiro do governo. Não, a Lei Rouanet é uma lei de desenvolvimento econômico da cultura. E aí, eu gostaria de entrar numa questão de números, que acho que começa a ficar bem interessante. Esses dados são de 2020, tá? E eu vou deixar o link dos dados aí na descrição do vídeo. Os incentivos fiscais durante o ano de 2020 deu um total de 317 bilhões de reais. Ou seja, o governo, através do incentivo fiscal, deixou de receber 317 bilhões, tá? Então, a gente está falando desde o incentivo fiscal, a área cultural, o esporte, isso que eu falei, mas também estamos falando da indústria automobilística, que recebe um incentivo fiscal absurdo. Ou seja, o governo diminui os impostos da indústria para que ela se desenvolva e crie novas fábricas ou traga fábricas para o Brasil, né? Isso a nível federal, mas isso também a nível municipal. Vou citar um exemplo aqui do município, né? Onde o poder público municipal, a prefeitura, está fazendo inclusive uma propaganda nesse momento sobre isso, diminuir os impostos das indústrias para que elas desenvolvam, cresçam, façam novos investimentos e tudo mais. Isso é um incentivo fiscal, tá, gente? Então é um formato muito comum e muito presente no poder público como política pública ao desenvolvimento econômico. Então, voltando um pouquinho, 317 bilhões de incentivo fiscal o governo deu em 2020. E onde está a cultura nisso? Tá? A cultura teve um incentivo fiscal em 2020, especificamente a Lei Rouanet, 1,47 bilhão de reais. Nossa, quanto dinheiro para a cultura, meu Deus! Tá, mas de 317 bilhões, só 1,4 ficou para a cultura. Isso em porcentagem é 0,46%. De toda a renúncia fiscal federal foi para a cultura. 0,46%. Então, dois grandes pontos. Lei Rouanet é uma lei desenhada para o desenvolvimento da economia da cultura. Ponto 2. 0,46% de todo o incentivo fiscal foi para a cultura. Então, por que é tão errado quando a gente está falando de incentivo fiscal, de desenvolvimento econômico, entra a cultura? E eu não estou falando do formato em si, que ele não é democrático, que ele é mercadológico, né, e tudo mais, todas essas críticas a gente vai pensar melhor num outro vídeo. Mas por que há tanta essa crítica em cima da cultura quando ela utiliza de incentivo fiscal? E nas outras áreas não? Olha a porcentagem, olha quanto é pequeno.
E aí, de repente, a cultura, nossa, tá pegando um dinheiro do governo e tal, mas todos os desenvolvimentos econômicos de todas as áreas, não. A cultura gera emprego e economia e renda da mesma forma que as outras áreas, inclusive costuma gerar bem mais, tá? Ela tem uma lógica de investimento e retorno para a sociedade maior do que a maioria das áreas e tem uma questão de empregabilidade gigantesca também. Porque a cultura ela tem pouca concentração de renda em relação a outras áreas. Então tem maior geração de renda, ou a gente está falando de melhores remunerações, entre outras coisas. Uma cadeia produtiva muito mais fértil do que a maioria das outras áreas. Então quando a gente fala de economia de cultura, a cultura está muito à frente de várias outras áreas. Mesmo assim, ela é a única que é criticada. Ela é a única que é criticada. E aí é engraçado a gente colocar uma verdade aqui. A Lei Rouanet ela é uma lei de direita, falando economicamente. Tá? Ideologicamente e economicamente falando, a Lei Rouanet é uma lei de direita. E aí ela é colocada dentro de uma crítica à esquerda ou até ao comunismo, enfim, a gente vai para esse lado. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu queria expor esse funcionamento, essa realidade da lei, e para vocês entenderem exatamente do que se trata a Lei Rouanet, os incentivos fiscais e onde está a cultura nessa brincadeira. Podemos fazer crítica a esse formato, podemos e devemos, mas não é o objetivo nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima.